Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Para ser feliz, chegando até você nesse momento especial, tenha certeza que Deus sempre reserva bênçãos para a nossa vida e Ele sempre quer falar conosco. Então eu convido você a acompanhar esse programa a partir de agora. Não sei onde você está, qual é a sua realidade, mas tenha certeza que Deus não é indiferente ao que você vive e que nesse momento Ele quer, Ele vai, Ele pode falar com você, dirigindo o seu coração. Então pare para o escutar, com certeza você vai colher frutos fantásticos dessa atitude, desta realidade. Gente, nós estamos vivendo esta série de programas sobre os frutos do Espírito Santo, como você bem sabe, e hoje nós vamos falar sobre um fruto fantástico que está também escrito na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, naquela lista de frutos da carne e depois de frutos do Espírito. E o fruto de hoje é a paciência. Veja bem, quero começar trazendo esse pensamento lindo, essa frase linda de Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Mais uma vez, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Veja bem, a paciência é um fruto do Espírito, então, portanto, é algo que a gente precisa pedir, mas também é uma virtude, uma virtude humana que a gente precisa exercitar. E, na atualidade, em virtude de tantos fatores, está cada vez mais difícil ter paciência. E essa é uma virtude que é cada vez menos estimulada. Veja bem, os avanços tecnológicos, a facilidade na comunicação, a permanente conectividade, a obrigação de produzir sempre, a necessidade de competir, o costume que a gente tem com a facilidade, com a rapidez em tudo, estão fazendo com que nós nos tornemos intolerantes à atitude, à atividade de esperar, de ter paciência. Nós estamos muitas vezes perdendo, aliás, a capacidade de ter paciência, de esperar. Parece que em tudo acaba reinando, imperando o urgente, a pressa. Você já percebeu que no mundo de hoje, às vezes é difícil parar, se sentar um pouquinho, que nem o padre está fazendo agora? Já aqui no começo do programa, parece que a gente está sempre correndo, parece que tudo tem que ser feito com pressa, parece que todo mundo precisa de tudo para ontem. Você, por exemplo, que é um profissional liberal, né? Que faz, não sei qual que é a sua atividade, que tem uma empresa, parece que todo mundo chega lá precisando de tudo para ontem. E parece que tudo a gente precisa ter agora. Haja vista as nossas crianças, observe as crianças, por exemplo, como estão cada vez mais intolerantes à espera. E muitos de nós não entendemos que a paciência é uma bênção, sabe? Sobretudo, a paciência, veja bem, ela não é uma atitude acomodada, não confunda a paciência com preguiça ou com uma imobilidade mórbida no sentido de se tornar uma pessoa que não age, que não faz, não é isso. A paciência é uma atitude, ela precisa ser operante, mas tem coisas que você não consegue mudar assim de pronto, instantaneamente, e diante disso você precisa exercer a virtude da paciência. Tanto que Santiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 2, diz que a paciência produz a perfeição. A paciência nos aperfeiçoa, sabe? E a meta da nossa vida é nos tornar perfeitos, é progredir, não perfeitos no sentido grego do termo, né? Daquela ausência de perfeição, imperfeição humana. Não é isso, nós somos humanos, mas a nossa meta é a santidade, é a progressão,
é progredir, é crescer. E a paciência nos aperfeiçoa. A paciência nos faz entender que a vida passa por ciclos, por processos. E veja bem, a paciência é um sinônimo de autodomínio. O que é ter paciência? É ter o equilíbrio para saber lidar com as situações, sem se permitir abalar no humor. Muitas vezes nós estamos tão intolerantes que nós não temos nenhum autodomínio que poderia gerar paciência, porque só quem tem autodomínio consegue ser paciente, né? Qualquer coisa nos tira a paz. É o trânsito, é uma coisa que não dá certo, é a internet lenta, é o celular que não funciona. A paciência é a virtude de quem desenvolveu uma personalidade madura. Ninguém pode amadurecer sem paciência, porque a vida passa por frustrações pequenas ou grandes, por contrariedades. Às vezes é um atraso, é o ônibus que você perdeu, é o avião que você perdeu, é uma dor no corpo, é uma dor na coluna, é uma pequena enfermidade, é o defeito de uma pessoa que convive com você. A gente precisa pedir ao Espírito Santo este fruto, mas precisamos agir na direção do desenvolvimento da paciência. Gente, a paciência é estruturada no autodomínio, é preciso ter autodomínio, sabe? Não se deixar levar pelas emoções. A vida passa por frustrações, pequenas ou grandes, sim. Sabe? A gente precisa aprender a ser paciente. A internet está lenta, calma. Você não vai morrer se você não postar esse vídeo agora. Não deu para você resolver hoje? Você resolve amanhã. Está com dor no corpo? A gente precisa muitas vezes ter paciência para suportar a provação. O livro do Eclesiástico, aliás, no capítulo 2, diz: sofre as demoras de Deus, ser firme diante da provação, espera em Deus que Ele na hora certa vai te exaltar. Ou seja, a paciência também nos torna fortes e resilientes para não desanimar diante da provação. Talvez você casou e tem coisas que não estão legais no seu casamento, mas calma, não vai explodir tudo, porque talvez o teu marido não está hoje ainda, ou a tua esposa, correspondendo em tudo ao que você espera. Calma, reza, conversa. Talvez o teu marido tenha um defeito, mas ele pode buscar ajuda, ele pode amadurecer. Sabe, claro, converse, seja transparente, fale, mas talvez um retiro, um acompanhamento espiritual, uma terapia, tudo isso pode ajudar o processo humano dele. Não queira explodir o que não está dando certo. A gente às vezes precisa aprender a conviver com algumas dores. Mas a nossa geração está se tornando intolerante a qualquer dor. É a geração morfina, né? A gente parece que tudo que causa dor, até os pequenos resfriados, né? Eu estava gripado esses dias, como é ruim, né? Fiquei gripado e dor de cabeça, e aquela coriza, e aquela moleza no corpo. Mas, gente, a gripe, por exemplo, ela tem um pequeno ciclo, né? Que precisa acontecer. Claro, às vezes você tem que ter uma intervenção medicamentosa um pouco mais extrema, não é? Talvez antibiótico, mas na grande maioria das vezes existe um ciclo ali de 4 a 5 dias no qual o resfriado opera, age no seu corpo, ou uma virose. Mas tem gente que pega um resfriado que se entope de remédio, mas de uma maneira, eu fico admirado. Eu conheço pessoas que são viciadas em remédios e nem percebem. Sabe, claro, eu entendo que existem casos nos quais o remédio é necessário. Eu respeito isso, eu não sou médico, não é? Mas tem gente que às vezes não consegue tolerar os processos das coisas. Tem dores que a gente pode evitar, mas tem dores que são necessárias a gente enfrentar. Dores que eu digo não só físicas, mas eu estou falando de processos humanos. Por exemplo, quando um relacionamento acaba, você que saiu de um noivado, um namoro, ou até um divórcio, talvez tenha acontecido, é natural você ficar para baixo alguns dias, né? É natural você sofrer com isso, é natural você sofrer com a perda de alguém. Então a gente precisa ter paciência. Agora a pessoa está num luto, por exemplo, se entope de remédio. Claro, existem casos nos quais, mais uma vez eu digo, é necessário, mas não é em todos os casos. A gente precisa aprender a ser mais simples com as coisas. Tem coisas que são naturais na vida da gente. Eu respeito você, respeito o seu processo humano, seu processo de maturação enquanto pessoa. Mas filho, filha, há
aprenda a enfrentar a vida com paciência. Olha só, muitas vezes a gente não percebe, mas essa impaciência vai fazendo com que nós nos tornemos mal educados com os outros. A impaciência, a ausência da virtude, do fruto do Espírito Santo, paciência, faz com que nós nos tornemos intolerantes com quem é um pouco mais lerdo, faz com que, mais devagar, né, nós nos tornemos preconceituosos, sabe? Faz com que nós exijamos das pessoas o que as pessoas não podem dar. Por exemplo, filho, filha, você que cuida de um idoso, de um pai idoso, de uma mãe idosa, ele não vai corresponder em muitas coisas como você espera. A paciência precisa ser alicerçada no amor. Eu preciso ser paciente com o idoso, não somente porque ele é idoso, mas meu coração precisa se encher de amor para cuidar daquele idoso. Meu coração precisa se encher de amor diante da provação, amor a Deus, para suportar aquilo com paciência, fazendo em tudo o meu melhor, óbvio, mas entendendo que o sofrimento não dura para sempre, vai passar. Vai passar. Essa tempestade que você está enfrentando hoje, filho, filha, ela vai passar, tenha certeza disso. Ela não vai destruir você, mas aprenda a conviver com essa dor, para que ela te ensine tudo o que você precisa aprender através dela. Não queira eliminar todo sofrimento imediatamente. Conviva. Existem alguns sofrimentos com os quais a gente precisa aprender a conviver. Olha, presta atenção. Foi pela paciência, por exemplo, que Abraão, nosso pai na fé, o patriarca, esperou o seu Isaac, a promessa de Deus se cumprir, esperou por 25 anos para que sua esposa concebesse Isaac. Olha, foi pela paciência que Jó, exemplos bíblicos, não é? Venceu as provações e agradou a Deus. Para salvar, por exemplo, o menino Jesus da perseguição de Herodes, Maria e José caminharam mais de 500 quilômetros pelo deserto até chegarem ao Egito com paciência, passo a passo. Veja bem, a gente precisa aprender a exercer essa virtude da paciência e pedir ao Espírito Santo, vem, né? E me dê paciência, porque muitas vezes para a gente só com as nossas forças humanas é mesmo desafiante, né? Diante do sofrimento você tem uma oportunidade de exercer a paciência. E às vezes a gente se acha muito paciente, mas a paciência, ela se prova e se comprova na provação, diante dos problemas, das dificuldades. Por exemplo, se você tem um filho que não te dá trabalho, um filho obediente, um filho que é bom nos estudos, um filho que faz tudo o que se espera de um filho, não é que você é paciente com ele, é que a sua paciência não foi testada. E às vezes você até julga uma vizinha impaciente, mas o filho dela dá trabalho, o filho dela não estuda bem, o filho dela tem envolvimento com drogas, com outras coisas. É na provação que a gente testa a nossa paciência e que a gente desenvolve a paciência, sabe? Então é preciso não desanimar diante das provações, mas pedir ao Senhor, vem, derrama sobre mim, Senhor, o teu Espírito Santo, enchendo-me e me dando a graça de ter paciência, esperando em Ti, fazendo o meu melhor, mas esperando em Ti. E saiba que é também, da mesma forma, necessário ter paciência consigo mesmo. Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina que ninguém se santifica sem ter paciência consigo diante das próprias fraquezas e limites. Às vezes é tão ruim, né? Às vezes não, é tão ruim perceber que nós temos fraquezas, vícios que a gente não conseguiu vencer, defeitos no temperamento, coisas assim que são vergonhosas, não é? Mas ninguém se santifica sem paciência consigo mesmo. Talvez hoje, filho, filha, você precise ter paciência com você mesmo diante dos seus pecados, limites e fraquezas. Tenha paciência. E saiba que Deus tem paciência com você. Tenha paciência com você mesmo. Espere que o amor seja a força motora da sua paciência.
Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, São Paulo disse que nós precisamos entender que o amor é paciente. Sim, o amor é paciente. O verdadeiro amor, ele é paciente. Sim. E quando a gente ama, a gente tem paciência. E quando a gente tem paciência, a gente ama. Ninguém pode ter paciência se não aprendeu a amar. O amor precisa inspirar a nossa paciência. Diante das provações que a vida muitas vezes nos traz, a gente precisa amar a Deus e esperar nele, ter paciência por amor a Ele. Mas você também precisa amar esse teu filho, esse teu marido, essa tua mãe, esse teu pai, o teu trabalho, a ponto de esperar com paciência, sem desanimar. Veja bem, concluindo esse primeiro momento da reflexão, eu quero ler a passagem bíblica de hoje. Já falei da passagem de Santiago, mas quero ler a passagem bíblica de hoje que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 8b e 9. É melhor quem tem paciência do que quem é arrogante. Não sejas fácil em irritar-te interiormente. A irritação se aloja no peito do insensato. Não sejas fácil em irritar-te interiormente. A irritação se aloja no peito do insensato, daquela que não tem sabedoria. Filho, filha, talvez hoje você tenha uma pessoa que tem, desafiado a sua paciência no teu trabalho, um funcionário, um patrão, na igreja, no grupo. Tenha paciência, não descarte as pessoas. Não descarte o ser humano que é dom de Deus, que é a coroa da criação divina. Espere com paciência. E como disse a carta de Santiago no capítulo 1, a paciência produz em nós a constância que gera a perfeição. Se nós esperamos em Deus, se nós esperamos fazendo o nosso melhor, se nós esperamos rezando, nós seremos aperfeiçoados e progrediremos nesse processo. Você quer passar num concurso? Seja paciente e seja perseverante. Quer vencer um defeito? Seja paciente, mas seja perseverante. Lute. Deus está contigo. Com Ele você é sempre mais forte. Gente, brevíssimo intervalo. Já já estaremos de volta. Não saia daí, não desligue. Esteja conosco. As participações agora através do WhatsApp, através do telefone vão ser intensas e nós vamos continuar falando sobre isso. Você precisa de paciência? Você precisa ser mais paciente? Existe alguma situação diante da qual você é desafiado a ser mais paciente? Pense nisso e durante todo o nosso programa aqui eu quero, ainda que você não envie mensagens, eu quero a sua interação no seu pensamento, no seu coração aqui comigo. Rapidinho, estamos de volta. Estamos de volta aqui com o programa Pra Ser Feliz. Olha, o tema de hoje, dá pano pra manga. Paciência. Você se considera uma pessoa paciente? Eu sempre gosto de falar isso. No score de 0 a 10 aí, como está a sua paciência? Você se considera uma pessoa paciente com as pessoas, com o seu processo, com os idosos? Sobretudo, a gente precisa exercer a paciência com os nossos velhinhos, viu? Amemos os velhinhos, respeitemos os idosos, isso é essencial. Não pode dizer que é cristão quem não ama, não respeita os mais velhos, também as nossas crianças. Os mais vulneráveis, precisam do nosso respeito, da nossa paciência. Gente, eu quero começar já esse segundo bloco. Desculpa que eu vou tomar até um pouquinho de água, Canção Nova. O padre está com a garganta ruim. Mas eu quero começar apresentando para você 2 materiais do Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, que é o Davi. O primeiro é Como Participar da Missa com Crianças, Dicas para os Primeiros Passos na Fé Cristã, do Rodrigo Luiz e da Adelita Stoebel. Olha só, um livro aí para ajudar você que é catequista, para ajudar você que é pai e mãe. Você pode adquirir pelo loja.cançãonova.com ou ligando 0 operadora 12 3886 2600. E o segundo livro que está aqui atrás desse primeiro
é um devocionário, um livro oracional, devocionário de São Miguel Arcanjo, também da editora Canção Nova. Loja.cançãonova.com, você também adquire esse material de evangelização. Tem também os livros do Padre, os meus livros, não é? Eu tive a oportunidade já de escrever 7 livros e aqui eu quero apresentar para você este livro, vou pegá-lo aqui também, vou trazer aqui para o nosso cinegrafista, que é um livro meu menos divulgado, porque ele foi lançado próximo de outros livros, que é o livro 7 Passos para Restaurar Sua Família. Um livro pequeno, mas compacto, mas com um material, um conteúdo muito significativo. 7 Passos para Restaurar Sua Família pode ajudar você a viver melhor o seu processo familiar. Você pode também adquirir pelo loja.cançãonova.com, juntamente com um arsenal de evangelização que a Canção Nova coloca à sua disposição sempre. Eu quero já começar interagindo com quem nos acompanha, falando sobre hoje a paciência, chamando, tem vídeos que foram enviados para nós, também mensagens via WhatsApp, eu estou aqui também com o meu Instagram, com o Facebook, mas eu quero já começar chamando um vídeo para que nós, de fato, adentremos nesse conteúdo fantástico, nesse fruto do Espírito que é a paciência. Padre, boa noite. A minha pergunta é: qual o segredo para eu exercer a paciência comigo mesmo da melhor maneira possível? Muitas vezes, perante as dificuldades, ou até a minha incapacidade das coisas que eu não consigo mudar, eu perco a paciência ou fico desesperançosa, desanimada, frente a esses desafios que me tornam incapaz. Como usar a paciência para ser uma ferramenta de mudança e favorável na minha vida? Filha, muito obrigado pelo seu vídeo. Veja bem, o segredo para se viver a paciência, o padre já disse no primeiro bloco, mas eu repito, é o amor. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, aquele hino ao amor divino, São Paulo disse que o amor é paciente. Então, para que nós vivamos a paciência, que é um fruto do Espírito, a gente precisa lutar para amar, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor nos aperfeiçoa. Por exemplo, ser santo não é só dizer não ao pecado, é dizer não ao pecado e começar a amar as pessoas, a amar Deus em primeiro lugar, amar o próximo e amar a si mesmo. É isso que nos aperfeiçoa. Então, para que você, filha, exerça a paciência com você precisa começar a se amar mais e melhor. Você tem se amado? E amar consiste em cuidar-se, consiste em buscar entender-se. Você já fez uma leitura mais assim demorada, mais misericordiosa, mais madura da sua própria história, tentando entender quem você é, por que você se tornou a pessoa que você se tornou, quais são as razões, os motivos que construíram você ao longo da existência, ou seja, o ambiente no qual você foi criada, a educação que você recebeu, as experiências que te afetaram positiva ou negativamente na tua história. Você se conhece? Para que você exerça essa paciência, você precisa se amar. Para que você ame de verdade, você precisa ter contato com Deus, que é o amor pleno. E para que você tenha contato com Deus, você precisa rezar. É uma cadeia, né? Então, filha, reze e através da oração trabalhe a aceitação, o amor para com você. E não desanime quando acontecerem quedas, pecados, percalços. Olha, gente, nós somos gente, somos humanos. O problema não é cair, o problema é permanecer caído. O problema é fazer do erro um estilo de vida. Sempre seja assertivo ou assertiva para, de fato, buscar mudar o que precisa ser mudado na sua vida, mas sem se desesperar diante das quedas, sem se desesperar diante das fraquezas, dos limites, seus e dos outros, obviamente, certo? Estou aqui com o meu Instagram, @Padre Adriano Zandoná aberto, acolhendo, já acessando aqui o Instagram, muita gente conosco. A Cleide Rosa Carvalho, de Porto Nacional, lá no
Tocantins, dizendo, Padre, muito obrigado, seu programa muitas vezes levanta a minha autoestima. Que legal, Deus abençoe. A irmã Luana Lara também aqui nos acompanhando, dizendo, sou de Catanduvas, no Paraná. Edinaldo Grangeiro, dizendo, Padre, gostando muito do tema, do programa. Também a Silene Machado. E também agora aqui vou abrir o youtube.com/Padre Adriano Zandoná Oficial. A Sandra Regina aqui conosco, de São Paulo. Também a Carla Teodoro. O Christian Scheider. Muita gente acompanhando aqui o nosso programa. Mas eu quero já caminhar aqui para o nosso monitor. Eu gosto demais de estar perto desse monitor porque ele é símbolo, é sinônimo de interação com você que nos acompanha. Olha só, olha, recebemos uma mensagem desde Paraguai. Buenas noches, Padre Adriano Zandoná. Pido oración para mi familia. Bibiana Castillo e Teresa Pimentel tienen depresión. Por trabalho também. Olha só a mensagem aqui em espanhol desde o Paraguai. Obrigado por nos ajudar. E nesse momento eu estou em Buenos Aires. É difícil ligar, né, para o programa. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Você é um anjo que nos guia. Que bom essa mensagem desde o Paraguai. Eu não vi o nome da pessoa, mas eu vi. Aliás, está ali, Bibiana Castillo. Bibiana, muito obrigado. Deus vos bendiga desde Brasil, desde Canção Nova, todos de língua espanhola que nos acompanham. Que alegria poder receber essa mensagem aqui. E eu sei que tem muita gente, olha, eu tenho recebido, a Cláudia já vai preparar outra mensagem aqui para nós. Gente, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas de língua espanhola, irmãos, amigos, filhos e filhas do Paraguai, do Chile. O ano passado eu estive no Chile pregando o encontro. Que experiência linda que eu fiz lá no Chile. Muito bom. Confesso que espanhol não é o meu forte, mas a gente tenta, né, para levar a palavra de Deus, para evangelizar. E é muito bom perceber como a evangelização aqui da igreja no Brasil, da Canção Nova, das novas comunidades, tem feito bem aos irmãos de língua hispana, né? Os que falam castelhano, sobretudo aqui na América Latina. Gente, aqui também, eu vira e mexe, nós recebemos os e-mails das pessoas que ligam para nós, aqui no nosso call center, mas que nem sempre falam ao vivo aqui comigo, né? Quando os programas são gravados, por exemplo, o padre não fala com pessoas ao vivo, claro, porque o programa está gravado, mas sempre pessoas ligam e o pessoal do Call Center, estou até já abrindo o e-mail aqui, manda para a gente muito carinhosamente os nomes das pessoas que ligam, que participam, que pedem oração e a gente com muito carinho sempre gosta de citar. Veja bem, a Maria dos Santos Ferreira de Osório, no Rio Grande do Sul, ligou aqui para nós dizendo que o filho dela viciado em drogas, está internado, uma situação bem difícil. A Vera Lúcia Harter, também de Pelotas, pedindo oração pelo seu neto Pedro Henrique, que está hospitalizado com problemas intestinais. A Vanessa Chagas Miranda, de Contagem, Minas Gerais, dizendo, Padre, esse tema é muito importante também. Muita gente que liga aqui para nós, às vezes nem neste programa, né? Viu? Mas algumas participações também do Instagram, de outros programas eu gosto de trazer. Não é uma maneira de manifestar também o carinho a você que sempre liga para nós. E um beijo, um abraço para os irmãos do Call Center da Canção Nova, que com tanto carinho, né, atendem a sua ligação, recebem você e passam aqui para o padre durante o programa ou em outros momentos para que o padre fale o seu nome, a sua realidade aqui. Gente, quero chamar já mais uma mensagem aqui no nosso monitor, os nossos irmãos que enviam mensagens via WhatsApp. Sua bênção, Padre Adriano, já fiz parte de um grupo de oração aqui da minha cidade, chamado Guiados por Jesus. Parei por um tempo e hoje frequento como participante. Estou tentando voltar e me entregar novamente ao meu chamado. Mas todas as vezes que tento, fico muito doente. Peço que ore por mim, pois sinto muita tristeza em meu coração por não estar servindo ao Senhor com a minha vocação, pois eu sinto muito falta de agir a serviço do Senhor meu Deus. A Maria Elisa Matos Barbosa, de Jesus. Maria Elisa, olha só, filha, é um desafio mesmo voltar quando a gente para na caminhada, quando a gente por algum motivo
estaciona ou diminui o nosso ritmo ali, né? Na caminhada, é desafiante voltar, mas não é impossível e é necessário. Muitas vezes as quedas que nós vivemos nos acrescentaram uma maturidade, sabe, um jeito diferente de lidar com as situações. E a gente precisa mesmo decidir voltar, porque olha, eu vou dizer para você, uma vida sem Deus é uma vida miserável, é uma vida desesperançada. Uma vida no pecado é uma vida autodestrutiva. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mais hora ou menos hora. Se você vive no pecado, se você se alimenta da desobediência a Deus, isso vai gerar morte física, psíquica, emocional, espiritual, sobretudo. Então é preciso voltar. Faça uma boa confissão e vá aos poucos voltando, ou de uma vez que seja, mas dê passos. Busque ajuda, talvez. Peça para algum amigo lá do grupo de oração fazer uma oração por você. Busque o sacerdote para fazer uma confissão. Tudo isso ajuda muito também, tá? Gente, aqui pelo Instagram, @Padre Adriano Zandoná Oficial. Quero abraçar o Giovanni Mendes, de Londrina, no Paraná, um jovem muito querido. Deus abençoe, Giovanni. Aqui também pelo Instagram. Gente, muitos pedidos que chegam aqui pelo Instagram, alguns antigos, que eu sempre gosto de recrutar. Olha, eu costumo dizer, quando você for enviar você, filho, filha, for enviar uma mensagem pelo Instagram, que você não quiser que o padre diga a situação, por amor de Deus, já no começo da mensagem, você vai dizer assim, padre, é confidencial. Porque às vezes a pessoa partilha, né? Você, filho, filha, partilha uma situação delicada e não fala, eu estou entendendo que você quer que eu aborde aqui, né? Então, se você não quer que o padre aborde, já diga no início, padre, por favor, né? É confidencial, certo? Eu estou recebendo várias mensagens aqui, a Carla Marteloso também, lá do norte do Paraná. Deus abençoe, Carla. A Luana Piffer também aqui conosco, a Sâmia, a Curi, muita gente fazendo acontecer aqui a nossa programação. Vou chamar mais um vídeo que enviaram sobre o tema de hoje. Padre, o que o senhor me aconselha para que eu seja mais paciente na minha casa? Às vezes eu falo, as pessoas não escutam, não me obedecem. Eu sei que a paciência é fruto do Espírito Santo e eu queria muito saber como que eu posso seguir esse caminho, como que eu posso melhorar a minha paciência, exercitar a minha paciência no dia a dia. Olha, filha, em primeiro lugar, a paciência, como o padre já vem falando, e eu quero repetir, é fruto do amor. A gente cresce na paciência quando a gente cresce no amor. Mas é preciso também, como eu li aqui na passagem de Eclesiastes, capítulo 7, versículos 8b e 9, é preciso entender que a irritação nos faz um mal muito grande. A irritação retira, rouba a nossa paz, nos inquieta. Então, ter paciência é uma questão de sobrevivência e de sabedoria. Por exemplo, se o teu marido faz uma coisa que você não gostou e você, claro, vê que aquilo não está certo, espera um momento certo, conversa com ele, é uma coisa. Agora, se você já deixa aquilo entrar no teu coração, te perturbar, e você grita, aí você perde a paz. Então, a irritação faz um mal muito grande para a gente. E tem situações que a irritação não resolve, ou melhor, a maioria das situações não são resolvidas pela irritação. Por exemplo, um trânsito, né? Eu morei em São Paulo muito tempo. E às vezes a gente pegava, não tinha como, ali na Marginal Tietê, na Marginal do Rio Pinheiros, na Avenida 23 de Maio, na Radial Leste, você que é de São Paulo, ou de grandes cidades no Brasil e no mundo, você sabe o que o padre está falando. Não tem o que fazer, gente. Ficar nervoso não vai ajudar. Então, às vezes, no trânsito ali em São Paulo, eu pegava o terço para rezar, eu ouvia uma boa música, eu aproveitava para responder uma coisa que eu precisava responder, sabe? Se uma situação você não pode mudar, você precisa, com paciência, aceitar aquela situação e procurar a melhor maneira de lidar com aquela situação. Por exemplo, a gente precisa pedir a Nosso Senhor que nos dê paciência para aceitar aquilo que não depende de nós e aquilo que a gente não e aquilo que a gente não consegue mudar. Por exemplo, você, filha, se casou com alguém
que tem um temperamento, um jeito. Tem coisas que talvez o teu marido consiga mudar. Mas desculpa dizer, tem coisas que talvez façam parte da constituição psíquica, emocional, do jeito como ele foi criado. Talvez você tenha que ter paciência com aquilo e aceitá-lo. É interessante que às vezes a pessoa está casada há 40 anos, aí depois de 40 anos ela tem uma crise, quer que o marido se torne tudo que ele nunca foi, ou que a esposa seja outra pessoa. Sabe, isso não vai acontecer assim. É preciso ter essa paciência que ama, essa paciência também madura, que faz eu entender que tem coisas que fazem parte do ser da outra pessoa e que a gente não vai conseguir transformar. E bem, também a gente precisa levar em consideração, preste atenção nisso, que quando a gente é impaciente, quando a gente acaba se tornando muito impaciente, ou a gente, impulsionado pela impaciência, magoa os outros, é muito difícil depois catar as penas, como a gente costuma dizer, né? Por quê? Porque quando você magoa alguém, você até esquece, mas a outra pessoa fica ferida. Isso me lembra de uma história de um pai que tinha que educar o seu filho e o seu filho era um menino irritado. Pensa numa criança irritada. Brigava com a mãe, brigava com os coleguinhas, brigava com a avó, brigava com todo mundo. E um dia o pai falou, meu Deus, como que eu vou educar esse menino? Talvez você tenha um filho assim, uma filha, uma irmã assim. Só que esse menino era uma criança, assim, quase adolescente, né? Mas era muito irritado. E o pai disse, meu Deus, se eu não educá-lo agora, como é que vai ser quando ele crescer? Como ele vai tratar as pessoas? Como ele vai lidar com as pessoas na escola, com a esposa, com os filhos? E o pai começou a ficar agitado. E o pai um dia chegou nele e falou, filho, você vai fazer o seguinte, para cada vez que você estourar e ficar bravo, você vai pegar uma tábua que tem lá no fundo, uma madeira que o pai deixou, e você vai pregar um prego naquela madeira. No primeiro dia, o menino pregou uns 25 pregos, que ele era muito irritado, né? Foi pregando, só que com o tempo ele foi diminuindo, porque ele percebeu que era melhor controlar a raiva do que ter que ficar pregando prego sempre, né? Era desajeitado ali, era desgastante para o menino a situação. Mas, depois de um mês, o pai disse, filho, vem cá, agora você vai pegar um martelo e tirar cada um dos pregos que você pregou. Ele, pai, o que é isso? Estou cansado. Não, você vai fazer. O menino fez. Depois o pai foi com ele até a madeira e disse, tá vendo, filho? Você tirou todos os pregos, você resolveu o problema. Mas olha a madeira como ela ficou. A madeira nunca mais vai voltar a ser a mesma, porque a marca dos pregos está ali. Então disse o pai para o seu filho, por isso, meu filho, você precisa pensar antes de agir impulsionado pela irritação, pela impaciência, pela raiva, pela ira, porque você vai deixar marcas nas pessoas. Algumas talvez que vão ser muito profundas, que nunca mais vão curar, ou mesmo quando curar, a cicatriz vai ficar. E você foi feito, meu filho, disse o pai, para marcar para o bem, não para perfurar com raiva, impaciência e irritação. Uma história simples em estado de metáfora, mas que nos ajuda a entender que nós não podemos sair pregando as pessoas com a impaciência, com a raiva, com a ira, certo? Gente, quero chamar aqui mais mensagens aqui no nosso monitor. A Claudinha com certeza preparou uma mensagem aqui para nós. Boa noite, Padre Adriano, sou de Teofilândia, na Bahia. Meu nome é Antonieta. Padre, admiro muito seu programa e peço oração para minha família, principalmente para o meu filho que bebe. Padre, estou andando muito preocupada e assim uma agonia em minha cabeça. Eu não tenho paciência de ler, principalmente a Bíblia. Olha, veja só. Filha, conte com a minha oração, Antonieta, lá de Teofilândia, na Bahia. Confesso que eu não conhecia essa cidade, mas, Antonieta, você está dizendo, né, que essa situação aí está roubando a sua paz e você muitas vezes perde a paciência, né? Sobretudo a paciência para ler a Bíblia.
Mas veja bem, é precisamente nesses momentos de dificuldade que mais você precisa se aprofundar em Deus. Porque enfrentando essa situação desafiante que você está enfrentando, filha, com seu filho, se você não se abastece, não se enche de Deus, você não vai ter força, ânimo, recursos internos para lidar com essa situação, sabe? Então, tire todos os dias o seu tempo de oração. Isso precisa ser sagrado para você. Isso precisa ser sagrado para você. Porque senão, você não vai acabar sucumbindo e vai estar daqui a alguns dias mais doente que o seu filho, certo? Obrigado pela sua mensagem. Gente, quero aproveitar para convidar você que nos acompanha agora pela TV Canção Nova a se tornar um sócio evangelizador desta obra de Deus que é a Canção Nova. Você sabia que a Canção Nova evangeliza 24 horas por dia através dos meios de comunicação, sem propagandas comerciais? Isso mesmo. E nós também temos obras sociais, ajudamos os pobres, temos trabalhos aqui como a Casa do Bom Samaritano, que acolhe os mendigos, que temos o posto médico Padre Pio, coisas lindas. E você pode se tornar um sócio da Canção Nova agora, acessando clube.cançãonova.com e peço a você que se torne um sócio, se possível, através do débito automático, sabe, ou do cartão de crédito, que são meios mais ágeis, fáceis e menos dispendiosos, mais baratos para a Canção Nova. Torne-se um sócio dessa obra de Deus, contribua com a gente. E saiba que, como dizia São João Paulo II, quem ajuda uma obra de evangelização tem méritos de evangelizador. Quero também aproveitar o ensejo para convidar você a acessar o meu canal no YouTube. Isso mesmo, eu tenho um canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Lá você vai encontrar os clipes das minhas músicas, as minhas palestras, conteúdos exclusivos para o canal, tá bom? Conto lá com a sua presença, acesse, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo. Quero chamar mais mensagens aqui via WhatsApp que a Cláudia preparou para nós. Vou me aproximar aqui desse nosso monitor, que é o sinônimo da nossa interação. Padre, aqui é o Rafael Scholler Tornquist, que eu acho que é assim que pronuncia, de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Olha só, o Brasil inteiro sintonizado. Agora há pouco vimos uma mensagem da Bahia, agora do Rio Grande do Sul. Obrigado pelas palavras que trouxe sobre paciência e tranquilidade, principalmente com os mais velhos. Procuro sempre ter paciência e suas palavras me relembraram sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço o Rafael e todos os gaúchos aí na nossa sintonia. Gente, a gente precisa mesmo exercer a paciência e a gente exerce a paciência na provação, é no sofrimento. Ninguém exerce a paciência quando está tudo bem. É preciso exercer a paciência, como o Padre disse, sobretudo com os mais vulneráveis, os idosos, os frágeis, os doentes. Você que tem uma pessoa doente na sua casa, você que talvez cuide de alguém que tem câncer, você que talvez esteja lidando com uma situação difícil, exerça a paciência. Você lida com um doente, não trata essa pessoa de qualquer jeito. Você que é um enfermeiro, um médico, um cuidador de idosos, seja paciente. Seja paciente por amor a Deus. Paciente com as crianças, com os idosos. Isso é importante, isso é necessário. Não existe cristianismo sem isso. Gente, aqui também pelo Instagram, @Padre Adriano Zandoná, são muitas as mensagens que chegam aqui. Recebi uma mensagem de uma pessoa que diz assim: Padre, eu não quero ser identificada, mas ela está dizendo: Padre, eu vivi um transtorno muito sério ligado à ansiedade e à depressão que gerou pânico em mim, né? E eu tenho acompanhado o seu programa, seguido o senhor pelas redes sociais, acompanhado a Canção Nova, mas muitas vezes eu perco a paciência com o meu processo. O meu marido não sabe me entender, ela está dizendo algumas coisas bem delicadas, por isso que ela pediu para eu não a expor aqui pelo meu Instagram, ela está partilhando. Não sabe me entender e muitas vezes exige de mim coisas que eu não sou capaz de dar, sobretudo dentro de casa, na vida sexual, ela está dizendo. Nesse caso, eu não consigo viver a vida sexual com meu marido quando eu estou em crises. E tudo isso me deixa muito triste, Padre.
eu trabalho também e muitas vezes não consigo corresponder no meu trabalho e acabo perdendo a paciência. Filha, é um desafio mesmo. Eu digo para você, principalmente para você que tem uma enfermidade física, ou que trata uma depressão, ou você que trata o transtorno do pânico, a ansiedade, você precisa ter paciência com você. Você precisa, não existe superação de depressão, de ansiedade sem paciência. Claro, uma paciência operante. Você precisa fazer tudo o que você precisa fazer, o que é dado a você, o que cabe a você. Mas não desanime, sabe? Às vezes a melhora é muito lenta. Você que toma remédios, então, né? É preciso ter paciência. Às vezes o remédio não deu certo. Você precisa ter paciência para trocar o remédio, para voltar no psiquiatra. Mas não desista, Deus não desiste de você. Não desista da tua vida, do teu processo. Você é uma bênção. E com Deus você pode vencer sim, certo? Quero vir aqui mais uma vez para o nosso monitor. A Claudinha sempre prepara mensagens muito bonitas para nós. Boa noite, Padre, sua bênção. Sou uma pessoa muito estressada. Não consigo controlar o estresse. Isso me faz muito mal. Não tenho paciência com o meu filho e meu esposo. Me ajude, Padre. Helenir de Alfenas, Minas Gerais. Em primeiro lugar, Helenir, muito obrigado pela sua transparência, né? Em partilhar aqui com a gente. Helenir, olha, veja bem, eu não sei em que estágio, né, está aí sua impaciência, porque tem pessoas, de fato, que têm uma impaciência tal que chega a ser patológica, né? Por exemplo, a pessoa não consegue mesmo, ela grita, ela xinga, ela perde o equilíbrio de uma maneira que talvez ela está com um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio na química neural, ela precisa mesmo de uma intervenção com medicamentos, sabe? Ou talvez seja uma coisa mais simples de lidar, por exemplo, a pessoa está lidando com muita pressão, é trabalho, é filho, é um marido que não ajuda em casa, é um filho problemático, tudo isso vai pesando, obviamente, né? Sabe? Então, filha, de praxe, eu te aconselho, tente entender o que te deixa tão impaciente. É a rotina? É talvez uma inabilidade para lidar com a situação? É o jeito como você foi criada que te deu um temperamento impaciente? Às vezes as pessoas acham que os outros as têm que engolir. Está errado isso. Talvez é falta de conversão. Ter paciência passa também pela conversão, para eu tentar me tornar mais parecido com Jesus, de eu tentar entender que eu não sou o centro do mundo, eu preciso também mudar meu comportamento. Esteja mais perto de Deus, Deus vai te iluminar, né? Ele vai te mostrar o que fazer, mas reze mais. Uma coisa que me ajuda muito nesse sentido, filha, e eu acho que a gente tem como cristão católico exercer isso, a gente precisa ler a história da vida dos santos. Todas as vidas de santos são exemplos de paciência, de resignação, de luta, de amor a Deus, ao próximo. Ajuda muito, certo? Gente, está acabando já esse primeiro bloco aqui. Para você que está acompanhando na terça-noite, esse segundo bloco, aliás, para você que está acompanhando na terça-noite, nós vamos ter ainda a nossa meia hora de adoração, meia hora de oração, né? Quando os programas são gravados, a gente não faz adoração ao Santíssimo, mas faz meia hora de oração. Nós vamos ter meia hora aqui daqui ainda de oração para você na terça-noite, você na reprise não, o padre já se despede aqui, então eu já vou abençoar você. Mas antes até de te abençoar, eu quero convidar você que puder para peregrinar comigo no ano que vem, 2020, em março, eu conduzirei uma peregrinação para Terra Santa e Medjugorje, uma peregrinação fantástica, muito legal. Estarei junto como diretor espiritual, presidindo as missas todos os dias. E por que não? Vamos peregrinar junto. É um investimento fantástico na tua fé, na tua espiritualidade. Você areja a cabeça, conhece gente nova e ainda ajuda o projeto da M Almas, porque as peregrinações também têm uma contrapartida direta de ajuda aqui para a Canção Nova. Então liga amanhã na Obra de Maria, em horário comercial, e agende a sua peregrinação, descubra aí as formas de você fazer parte disso. 0 Operadora 12 3186 2055. Então o padre agora vai abençoar você e nós vamos por um brevíssimo intervalo. Para você que acompanha na reprise, eu me despeço por aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, teu coração, tua vida,
a água que você apresenta para que se torne um sacramental, tua mente, teu coração, para que você tenha mais paciência e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. Não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz, e de repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz, e de repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor de Deus. Quero pedir ao Peter que cante mais uma vez esta canção. Sobretudo neste programa, falando hoje sobre o fruto do Espírito, que é a paciência. Muitas vezes nós temos dificuldade de ter paciência, porque no fundo a gente tem dificuldade de parar, de silenciar o coração, de escutar a Deus, de escutar a nós mesmos, não é? Filho, filha, você precisa escutar a você mesmo, a você mesma, porque o seu corpo fala. Por exemplo, a febre é uma infecção interna, né? É uma maneira do seu corpo dizer alguma coisa para você, que tem alguma coisa errada, ou que você está doente de alguma forma, ou você está estressado, ou você acabou os seus recursos ali, você não tem mais energia. A sua mente fala, o seu coração fala e Deus fala. Mas às vezes a gente não tem paciência, a gente está irritado, estressado porque a gente não respira. A gente não está centrado em Deus. A gente não escuta Deus. A gente não escuta a si mesma, não escuta os outros. Então eu quero convidar você a respirar fundo. Talvez você desesperado, desesperada, com essa conta para pagar. A irritação não resolve o problema. Impaciência não resolve o problema. Então, respira fundo e vamos cantar mais uma vez. Se você conhece, cante junto com o Peter. Se você não conhece, escuta esta canção. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. Não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz, e de repente uma brisa mansa abriu meu coração,
ler agora a passagem que eu considero clássica quando nós estamos falando de paciência. Lembrando que paciência é um fruto do Espírito Santo. Filho, filha, já já nós vamos pedir isso ao Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos cantar. Que o Espírito Santo inunde o nosso ser, nos encha. Eclesiástico capítulo 2, versículo do 1 em diante. Seguintes. Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme e sê constante. Inclina o teu ouvido e acolhe as palavras de sabedoria. Não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o largues, para que sejas sábio em todos os teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor. Na tua humilhação, tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Espera nele, e Ele dirigirá os seus caminhos. Conserva o seu temor, e nele permanece até a velhice. Essa palavra é para você nesta noite. Quero retomar alguns versículos. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o largues, para que seja sábio em teus caminhos. Olha, se não aconteceu ainda o que você espera, agarra-te a Deus, espera nele. E o próximo versículo, tudo o que te acontecer, aceita-o. Seja constante, mesmo na dor. Na tua humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que o ouro e a prata são provados. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Espera nele, e Ele dirigirá os seus caminhos. Gente, a paciência é um fruto do Espírito. Depois eu vou pedir para o Peter a canção Inunda Meu Ser, que é antiga, mas antes até de nós cantarmos novamente, eu quero convidar você aqui, você em casa, a viver agora um momento de clamor, pedindo o Espírito Santo que venha sobre você, que te encha, que te batize, que te cumule com a paciência, com esse fruto do Espírito. Muitas vezes, filho, filha, sozinho, eu e você não conseguiremos ser pacientes, suportar as provações, nos agarrar a Deus e esperar as demoras dEle. Muitas vezes, sozinho, você talvez estressado, estressada, desanimado com você mesmo porque você não consegue vencer os seus limites, desanimada, desesperado, diante dessa depressão, diante dessa ansiedade, talvez você desesperado, impaciente diante desse câncer, dessa químio que você está fazendo, dessa radioterapia, diante do desemprego, peçamos o Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença agora entre nós, no meio de nós. Vem, Espírito Santo, agora com poder sobre mim, sobre o Peter, sobre nós neste estúdio, sobre quem nos acompanha em casa. Vem, Espírito Santo, com poder agora e nos batize. Vem, Espírito Santo, encha-nos neste momento, enche o nosso coração, enche a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa alma. Vem, Espírito de Deus, batiza agora todos e todas que nos acompanham. Vem, Espírito de Deus, batiza e enche agora quem está em casa. Vem, Espírito Santo, batiza, toca agora essa pessoa estressada. Toca agora, Espírito Santo, essa pessoa desanimada, essa pessoa sobrecarregada, é tanta pressão que ela tem vivido. Toca agora, Espírito Santo, essa pessoa que se tornou refém da ansiedade, refém da impaciência. Sim, diante dessa dor, ela não consegue esperar em Deus. Vem, Espírito Santo, toca essa pessoa agora que diante desse sofrimento quer fazer justiça com as próprias mãos. Toca, Espírito Santo,
cura, Espírito Santo, levanta. Eu te entrego agora essa pessoa desempregada, essa pessoa sofrendo diante dos defeitos do marido, da esposa, essa pessoa que cuida dos idosos e perdeu a paciência, essa pessoa que tem um filho doente, essa pessoa desempregada. Vem, Espírito Santo, infunda em nós o fruto teu que é a paciência. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos batize e agora nos liberte de uma fé rasa, de uma fé superficial. Nós queremos este fruto teu operando na nossa história, no nosso coração. Dê a esta pessoa que me acompanha agora, Espírito Santo, paciência para enfrentar a provação que é dela. Que você agora receba o Espírito Santo te dando força, paciência para carregar essa cruz que é tua. Você em casa, onde você estiver, cantemos. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito, cante. Espírito Santo de Deus, Inunda meu ser, cante. inunda meu ser. Peça isso, creia. Inunda meu ser. Quero sentir o amor Quero sentir o amor do meu Senhor. do meu Senhor, do meu Senhor, Para poder perdoar o meu irmão, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, abrir meu coração, viver o amor, viver no amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Uma vez mais, inunda meu ser, 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 para poder perdoar, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser. Vá cantando isso. meu ser, Inunda. inunda meu ser, Inunda meu ser. Eu sinto que o Espírito Santo nesse momento está visitando e está libertando pessoas que estavam profundamente impacientes. Respira fundo agora, filho, filha, ouvindo o Peter cantando.
cantar esse refrão. Respira fundo. Você que tem vivido uma rotina de trabalho estressante, o Senhor me revela pessoas que estão vivendo pressões no trabalho, pressões na família. Você estava estressado, estressada, mas o Espírito Santo está vindo agora sobre você e desarmando esse gatilho de estresse na tua mente, nas tuas emoções, dentro de você. Você que estava com a cabeça tão pesada que você estava sentindo uma dor crônica na cabeça. Pessoas que estavam já vivendo a enxaqueca por causa da impaciência, do estresse. Você que tem dormido tão mal, o Espírito Santo está visitando você agora. E você que se desesperou diante dessa depressão, diante desse desemprego, o Espírito Santo está vindo sobre você e te enchendo de calma agora, de tranquilidade, de paz. Você que estava pensando em acabar até mesmo com a sua vida, o Espírito Santo está devolvendo a esperança e dizendo: calma, comigo você vai vencer. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Fortalece, fortalece meu ser, fortalece meu ser, Fortalece o meu ser, fortalece meu ser. Pessoas que estavam se sentindo confusas, perdidas, estão sendo visitadas pelo Espírito Santo. Mães que tinham perdido a esperança, a paciência, pais que tinham perdido a esperança, a paciência com seus filhos, estão sendo libertos pelo Espírito Santo agora. Pessoas tratando de doenças que estavam tão impacientes, o Espírito Santo está libertando você agora. E Deus está te dizendo: calma, dê um passo de cada vez, eu estou agindo, calma. Quero ler mais uma vez essa palavra porque ela é profética. Filho, se te apresentas para servir a Deus, você que é um consagrado, talvez um padre, uma religiosa, escuta isso. Você casado, você lutando contra uma doença, permanece na justiça e no temor. E prepara a tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme e seja constante. Inclina o teu ouvido e acolhe as palavras de sabedoria. Não te afobes no tempo da contrariedade. Talvez você, filha, filho querido, esteja afobado diante dessa contrariedade. Calma, Deus está no controle, calma, não te afobes. Suporta as demônias de Deus, agarra-te a Deus e não o largues, agarra-te a Deus, ou seja, sem ti, Senhor, nada posso fazer, né? Como aquela canção linda, onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá de tua voz, ou seja, agarra-te a Deus, para que sejas, e não o largues, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo que te acontecer, aceita-o, ser constante na dor. Na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Espera nele e Ele dirigirá os teus caminhos. Conserva o seu temor e nele permanece até a velhice. Peter, é muito forte essa palavra, né? Muito forte. No seu ponto de vista, qual é o segredo para viver esse fruto do Espírito, que é a paciência? A paciência, o segredo da paciência é você acreditar naquilo que existe no coração de Deus, né? Quando a gente acredita naquilo que está no coração de Deus, né? A gente acredita que o temporário, aquilo que está no Cronos, vai passar. E é interessante que o Senhor, Ele está no Kairos, né? Que é o tempo da graça. Não é um paralelo de tempo nosso,
né? Então, nós, no nosso tempo, nós estamos vendo a desgraça, estamos vendo a ausência de alegria, a ausência de vitória, mas Deus que está no Kairos, que é um outro tempo, né? Que é o tempo da graça, Ele já vê a vitória, né? E quando nós acreditamos que o Senhor já tem no coração dele a vitória para nós, isso acalma a gente. Então, na verdade, o segredo de tudo é a gente se refugiar nos planos de Deus, né? Tem uma música de um compositor muito querido, né? Uma pessoa espetacular, que diz: quero ser o homem que o teu coração sonhou. Que coisa linda. É lindo isso, né? Quando a gente quer ser o homem que o coração do Senhor sonha, ou seja, tudo que existe de aflição vai passar e vai sobrar aquilo que é o projeto de Deus para nós. Então, no meu ponto de vista, quando a gente se refugia no sonho de Deus, a gente deixa o passageiro passar. Isso mesmo, Peter. Com certeza, gente, aqui na Canção Nova, o missionário, no caso do Peter, que é casado, antes de casar, ele faz um processo do caminho vocacional, o caminho de namoro, espera o tempo para o namoro, né, acontecer, depois faz o caminho para o noivado, tem as etapas, o tempo, né? Eles esperam, depois quando eles casam, eles têm esse sentido, né? Talvez você esteja esperando muitas coisas aí, mas veja bem, a espera precisa ser operante, ativa. Espere na oração. A oração alimenta a paciência. A oração nos fortalece. Sem Deus a gente nada pode fazer. Peter, a gente tem alguns minutos ainda. Quero pedir que você cante aquela canção linda que eu citei do Juninho, pode ser? Gosto de ouvi-la na sua voz e eu tenho certeza que ela vai ajudar, antes dessa bênção final, as pessoas. Juninho Cassimiro, um abraço ao Juninho Cassimiro, quem eu admiro tanto, né? Músicas lindas, um trabalho lindo que você pode pesquisar aí na internet, com certeza você vai gostar, você que não conhece. Essa música tem os planos, né? Isso mesmo. Falando de paciência, eu acho que a gente pode, antes da bênção, antes do final, rezar com essa música, porque às vezes a gente tem que ter paciência, mesmo quando a gente não está vendo o final do caminho, porque talvez o que você gostaria não deu certo, mas Deus tem planos que são maiores do que aquilo que você pode entender e ver hoje. Confia, Ele vê lá na frente. Renda o seu querer, a sua vontade a Deus, saiba que Ele tem sempre o melhor, tá certo? Vou deixar o Peter então cantar essa canção linda, ajudando a gente a rezar. Vamos rezar, vamos cantar, que nós possamos ter paciência com a gente, paciência com o processo do outro. Não é fácil esperar o outro, né? Hoje eu tenho um filho de 2 anos de idade, tem coisas que ele não entende, tem que deixar passar. Não é agora o momento de ensinar certas coisas, então tem que deixar passar, compreender o processo dele, o tempo dele, a idade dele, a fase dele. Então que nós possamos ter paciência com a gente e também com o processo do outro, com o tempo de vida do outro. E sempre acreditando que o Senhor tem planos para nós. Tem planos para nós. Eu me abro ao teu querer, Senhor. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você, Senhor, me fizeram fracassar. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Reconheço nessa noite, Senhor, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva.
leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir, dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo quando a gente não vê, o Senhor tem sempre o melhor para nós. O Senhor enxerga o caminho todo e os seus planos são maiores que os nossos. Os seus sonhos para nós são maiores do que aquilo que a gente consegue hoje ver. Dá-nos a graça de ter paciência, de confiar em Ti, de caminhar na fé, porque os seus sonhos e planos para nós são maiores que aquilo que podemos pensar, pedir ou sentir. O Senhor tem plano de felicidade para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, teu coração, tua família, teus desafios de hoje, sobre as fotos, as pessoas nelas representadas que você apresenta, sobre a água para que se torne um sacramental, sobre a tua casa, a tua família, teus sonhos. Permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, sempre cantando isso. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Cante, no fundo da alma. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir, dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.